Você pagou os $3.847 em seguro residencial no ano passado. Não porque sua casa estivesse em risco, não porque você abriu um sinistro e não porque algo tenha acontecido. Você pagou simplesmente porque alguém lhe disse que você tinha que pagar. A família com quem me sentei no mês passado no condado de Holmes, Ohio, nunca pagou um único dólar em seguro residencial. Nem no ano passado, nem em nenhum ano. Ao longo de 6 gerações na mesma comunidade. Eles têm 0 prêmios, 0 franquias e 0 reguladores de sinistros. Quando o celeiro do vizinho deles pegou fogo na primavera passada, foi reconstruído em apenas 4 dias. Nenhum sinistro foi aberto e nenhum regulador foi enviado. Não houve uma espera de 6 meses por uma resposta que poderia ser não. Apenas vizinhos, ferramentas e 4 dias de trabalho. Hoje, vou lhe mostrar o sistema exato que as comunidades Amish usam há mais de 200 anos para proteger suas casas, sem nunca emitir um cheque para uma seguradora. Isso não é teoria ou filosofia. É a estrutura real, os números reais e o motivo real pelo qual esse sistema foi silenciosamente desmantelado para o resto dos Estados Unidos, enquanto ninguém prestava atenção. No final deste vídeo, vou compartilhar o ano exato, a lei exata e a indústria exata que desmontou o sistema que seus avós usavam. Um sistema que cobria 50% de todos os adultos americanos antes de 1920 e desapareceu em 40 anos. Essa pesquisa mudou a maneira como penso sobre tudo o que pago, e acho que mudará a sua também. Deixe-me começar com o dinheiro, porque o dinheiro é onde essa história se torna pessoal rapidamente. A apólice média de seguro residencial novo nos Estados Unidos agora custa os $1.950 por ano. Essa é a média nacional. Se você mora em Nebraska, Louisiana, Flórida, Oklahoma ou Kansas, sua média salta para mais de $4.400 por ano. A maioria das pessoas não percebe que esses números não são estáveis. Eles estão acelerando. Desde 2019, os prêmios de seguro residencial em todo o país subiram 64%. Só em 2024, eles saltaram 17,4% em um único ano. Esse foi o maior aumento anual em décadas. Se você comprou sua casa em 2021 e está lendo sua última carta de renovação agora, está pagando cerca de 69% a mais do que pagou há apenas 3 anos pela exata mesma casa, na exata mesma rua, com o exato mesmo perfil de risco. Nada mudou, exceto o número na conta. Agora, pense no que isso significa para o seu orçamento mensal. O seguro residencial agora representa 9% do pagamento médio mensal da hipoteca nos Estados Unidos. Essa é a porcentagem mais alta já registrada na história da casa própria americana, e 6 milhões de proprietários americanos simplesmente pararam de ter seguro. Não porque sejam imprudentes ou não entendam o risco, mas porque, literalmente, não podem mais arcar com os prêmios. 6 milhões de famílias estão expostas, não por escolha, mas por um sistema que as excluiu pelo preço. E aqui está a pergunta que você deveria estar fazendo. Para onde está indo todo esse dinheiro? O setor de seguros de danos e responsabilidade civil relatou os 166,8 bilhões em lucros em 2024. Deixe esse número assentar por um momento. Isso é um aumento de 91% em relação a 2023 e um aumento de 330% em relação a 2022. É o 23º ano consecutivo de lucratividade deles. Todos os anos, por quase um quarto de século, esse setor ganhou dinheiro. Eles não apenas empataram ou sobreviveram. Eles lucraram enquanto aumentavam seus prêmios todos os anos e diziam que era devido ao aumento do risco. Mas aqui está o que eles não estão colocando nessas cartas de renovação. Um estudo de 2024 da Wise Ratings descobriu que 14 das maiores seguradoras dos Estados Unidos encerraram entre 40% e 51% de todos os sinistros residenciais sem pagar um único dólar. Não um pagamento parcial, não um acordo negociado, nada. Na Flórida, que cobra alguns dos prêmios mais altos do país, 46,7% dos sinistros relacionados ao clima foram totalmente negados.
Essa é uma taxa recorde de negação, quase metade. Você está pagando prêmios recordes por um produto que tem a chance de uma jogada de moeda de realmente lhe pagar de volta quando você mais precisa. Se esse número o deixou chocado, clique no botão de curtir agora mesmo, porque o que vou lhe contar a seguir é como eles mantêm essa máquina funcionando. Essas mesmas seguradoras pegaram os prêmios que você pagou, o seu dinheiro, e investiram entre os 536 e os 582 bilhões deles em ativos de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Eles estão injetando capital nos setores que estão acelerando os desastres climáticos que eles, em seguida, se recusam a cobrir quando esses desastres atingem sua casa. Deixe-me dizer isso mais uma vez para que realmente fique claro. Eles coletam seu dinheiro, investem nas coisas que tornam sua casa menos segura e, quando a tempestade chega, negam seu sinistro. Esse não é um sistema quebrado. É um sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar, só que não para você. E se você acha que as empresas estão, pelo menos, ficando por perto para honrar as apólices que venderam, pense novamente. Em 2023, a State Farm e a Allstate abandonaram totalmente o mercado da Califórnia. Elas se retiraram e pararam de emitir novas apólices, mas continuaram cobrando prêmios dos clientes existentes até o último dia possível. Na Flórida, as seguradoras relataram perdas financeiras aos reguladores estaduais, enquanto, simultaneamente, enviavam 680 milhões de dólares em dividendos aos seus acionistas. O Tampa Bay Times e o Miami Herald documentaram isso. Eles disseram aos reguladores que estavam perdendo dinheiro e disseram aos investidores que estavam ganhando dinheiro. Ambos não podem ser verdade, mas ambos não foram contestados. E quem deveria estar vigiando? Os reguladores de seguros estaduais. Exceto que, em 2022, os governos estaduais arrecadaram os 32,7 bilhões de reais do setor de seguros, e apenas 5,34% desse dinheiro foi para atividades regulatórias reais. O resto desapareceu nos fundos gerais do governo. Os reguladores são financiados pelas empresas que deveriam regular e, quando esses reguladores deixam o serviço governamental, eles passam direto pela porta giratória. O comissário de seguros da Flórida, David Altmaier, renunciou ao seu cargo regulatório e imediatamente se juntou ao maior grupo de lobby de seguros do estado. Ralph Nader documentou esse padrão de porta giratória anos atrás, e ele só se acelerou desde então. As pessoas que escrevem as regras e as pessoas que lucram com essas regras costumam ser as mesmas pessoas em diferentes momentos de suas carreiras. Então, qual é a alternativa? O que você faz quando todo o sistema é manipulado por dentro? Você olha para as pessoas que nunca entraram nele em primeiro lugar. Quando comecei a passar um tempo com famílias Amish, no condado de Lancaster, Pensilvânia, serei honesto com você. Eu estava cético. Fiquei esperando pela pegadinha. Achei que a ajuda mútua parecia uma ideia legal na teoria. Uma comunidade ajudando uns aos outros. Muito comovente. Mas eu queria saber o que acontece quando algo realmente dá catastroficamente errado. O que acontece quando um desastre real atinge uma família real e dinheiro real é necessário imediatamente? Então, eu vi isso acontecer em primeira mão. Um incêndio em uma casa no condado de Holmes. O tipo de evento devastador que faria qualquer família americana normal entrar em uma espiral de meses de telefonemas, montanhas de papelada, períodos de espera, recursos e talvez, se tivessem sorte, um pagamento parcial 9 meses depois. Você sabe o que aconteceu em vez disso? Antes mesmo de os bombeiros saírem do local, as pessoas começaram a aparecer. Dezenas delas. Um homem Amish me disse que antes de os bombeiros irem embora, havia pessoas por toda parte. Em uma semana, a estrutura estava sendo reerguida. 12 serrarias em toda a área circundante cortaram madeira especificamente para aquela reconstrução. As juntas eram de fura e espiga.
Os fixadores eram pinos de madeira, não pregos. Este não era um abrigo de emergência montado às pressas para durar alguns anos. Era uma construção projetada e construída para durar 200 anos. Era um trabalho artesanal que a maioria dos empreiteiros modernos não conseguiria igualar com nenhum orçamento. As esposas organizaram refeições para todos os trabalhadores todos os dias. Elas trouxeram colchas para a família desalojada. As crianças ajudaram a carregar materiais e ferramentas. Todo o evento foi tanto um encontro social quanto um projeto de construção. As pessoas se reconectaram. Os laços se fortaleceram e, quando a construção terminou, a família que perdeu a casa não devia absolutamente nada. Nenhuma dívida, nenhum aumento de prêmio, nenhum sinistro em um registro permanente o seguindo por 7 anos. Nada. Um homem Amish com quem conversei descreveu a parte mais difícil de toda a experiência. E não foi perder a construção. Ele disse que a parte mais difícil é aceitar a ajuda que chega. Eles nunca poderão retribuir, e as pessoas que estão ajudando não querem que eles retribuam. Essa frase mudou algo profundo em mim, porque no sistema em que você e eu vivemos, tudo é uma transação. Você paga um prêmio todos os meses durante anos. Então, algo acontece e você abre um sinistro. Em seguida, uma pessoa em um escritório que você nunca verá decide se a sua perda se qualifica sob termos que você mal entendeu quando assinou. E quase metade das vezes, essa pessoa decide que não se qualifica. No sistema Amish, a ajuda não é uma transação. É um relacionamento construído ao longo de décadas. Alguém descreveu isso para mim como uma mistura entre socialismo e capitalismo, com o trabalho duro no centro. Nunca ouvi uma descrição melhor de algo que realmente funciona. Deixe-me explicar como esse sistema opera no dia a dia, porque não é caótico ou espontâneo. É altamente organizado. Quando surge uma necessidade, a notícia é divulgada durante os cultos de domingo. A comunidade se organiza com notável eficiência. As pessoas chegam antes do nascer do sol, muitas vezes às 4h45 da manhã. Elas trazem suas próprias ferramentas, sua própria madeira, suas próprias habilidades especializadas e comida suficiente para alimentar um exército. O levantamento completo de um celeiro pode envolver dezenas ou até centenas de pessoas trabalhando em equipes coordenadas. A estrutura principal de um grande celeiro pode ser erguida em um único dia, e todo o sistema funciona com base em um princípio fundamental que o setor de seguros comerciais abandonou há gerações. Hoje, eu ajudo você. Amanhã, você me ajuda. Nenhum contrato é necessário, nenhum intermediário extraindo lucro, nenhum acionista esperando um retorno trimestral sobre o infortúnio de outra pessoa. Para necessidades contínuas maiores, como despesas médicas e grandes emergências, as comunidades Amish, no condado de Holmes, mantêm um fundo formal de ajuda mútua. Os membros contribuem com algo entre os $90 e os $110 por mês. Compare isso com o prêmio mensal de os $300 a os $600 de uma apólice de seguro-saúde comercial. O administrador do fundo negocia diretamente com hospitais e provedores médicos, e ele consistentemente garante preços melhores, porque paga integralmente, em dinheiro, dentro de 10 dias. Não há acúmulo de papelada, nenhuma dança de pré-autorização e nenhum período de espera de 3 meses enquanto alguém analisa seu arquivo. Para despesas verdadeiramente excepcionais, que excedem o que o fundo pode cobrir, o diácono da igreja visita pessoalmente cada família no distrito para solicitar uma contribuição especial. O dinheiro se materializa. Ele sempre se materializa porque o sistema é construído sobre a confiança que foi conquistada ao longo de séculos. Aqui está um detalhe que genuinamente me surpreendeu, quando confirmei que era real. Quando as famílias Amish tomam dinheiro emprestado de bancos,
Esses bancos não exigem seguro comercial sobre a propriedade como proteção de garantia. Em vez disso, eles aceitam uma carta do bispo local. Essa carta serve como uma garantia por escrito de que a comunidade da igreja reconstruirá ou substituirá qualquer perda. Isso não é folclore. Não é uma história contada ao redor de fogueiras. Esta é uma prática documentada encontrada em registros reais de conformidade bancária. Banqueiros licenciados aceitam a carta do bispo porque a comunidade que a apoia nunca falhou em cumprir sua promessa, nenhuma vez em mais de 200 anos. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso é apenas para pessoas que estão construindo do zero ou vivendo em uma comunidade religiosa, fique comigo porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa ser Amish. Você não precisa se mudar para o condado de Holmes. Você pode começar a aplicar os princípios deste sistema para proteger a si mesmo e a sua casa agora mesmo, neste fim de semana. O primeiro e mais prático passo é algo que aprendi com um carpinteiro aposentado, no condado de Lancaster, que passou 40 anos trabalhando em propriedades Amish e não Amish. Ele me disse que o maior motivo pelo qual os sinistros de seguro são negados em casas existentes, especialmente as mais antigas, é a manutenção postergada que o proprietário nunca documentou. A solução dele foi brutalmente simples. Caminhe por toda a sua propriedade, uma vez a cada estação. Tire fotografias nítidas do seu telhado, da sua fundação, das suas calhas, das molduras das suas janelas e do seu revestimento, todas as superfícies externas que importam. Date essas fotografias cuidadosamente e guarde-as em algum lugar que não seja apenas o seu telefone. Mantenha uma pasta impressa em uma caixa à prova de fogo, um backup na nuvem e uma segunda cópia em um pendrive. A redundância é importante aqui. Quando você acumula 3 ou 4 anos de fotografias sazonais datadas mostrando manutenção consistente, duas coisas poderosas acontecem. Primeiro, você se torna dramaticamente menos propenso a experimentar o tipo de deterioração gradual que as seguradoras são treinadas para classificar como negligência do proprietário, em vez de dano coberto. Essa classificação é como eles negam os sinistros. Se você puder provar que manteve a propriedade, essa classificação se torna muito mais difícil para eles aplicarem. Segundo, e esta é a parte que economiza dinheiro real, se você abrir um sinistro após uma tempestade ou um incidente, agora você possui uma linha do tempo visual inegável, provando a condição da sua casa antes que o dano ocorresse. Aquele carpinteiro me disse que esse único hábito economizou dezenas de milhares de dólares para proprietários que ele conhece pessoalmente. Não substituindo o seguro, mas forçando o seguro que você já está pagando a realmente funcionar quando você precisa. Para aqueles de vocês com casas construídas antes de 1980, isso importa ainda mais. Casas mais antigas contêm materiais e métodos de construção que os reguladores de sinistros modernos muitas vezes não entendem ou não valorizam adequadamente. Paredes de gesso real, estrutura tipo balão, balloon framing, piso de madeira de lei original e azulejos assentados à mão. Esses materiais custam muito mais para reparar ou replicar do que as estimativas genéricas que um regulador de sinistros extrairá de um banco de dados de software. Sua documentação sazonal é a sua prova. É o seu trunfo. E não custa nada além de uma tarde, 4 vezes por ano. Além da documentação, a lição mais profunda dos Amish se aplica a todos, independentemente de onde você mora. Conheça seus vizinhos. Construa relacionamentos reais na sua rua e na sua comunidade. Eu sei que isso soa simplista, mas considere o seguinte. O sistema de ajuda mútua Amish funciona porque as pessoas dentro dele têm conexões pessoais profundas, cultivadas ao longo de anos e décadas. Eles sabem quem é carpinteiro. Eles sabem quem tem uma motosserra.
Eles sabem quem pode cozinhar para 30 pessoas de última hora. Esse conhecimento é, por si só, uma forma de seguro que nenhuma empresa pode lhe vender. Você não precisa de um estatuto formal de ajuda mútua para começar a construir isso. Quando uma tempestade derrubar uma árvore na cerca do seu vizinho, não espere que o regulador de sinistros dele apareça em 3 semanas. Pegue uma motosserra, chame outros 2 vizinhos e resolva isso em uma manhã de sábado. Esse único ato economiza milhares de dólares em sinistros e taxas de empreiteiros. Mais importante ainda, constrói o tipo de confiança e reciprocidade que nenhuma apólice de seguro no mundo pode replicar. E da próxima vez que algo atingir a sua propriedade, esses mesmos vizinhos se lembrarão do que você fez por eles. Agora, preciso lhe contar a parte desta história que genuinamente me deixou com raiva, porque o sistema Amish não é alguma relíquia cultural peculiar. É o último exemplo sobrevivente de um sistema ao qual quase todas as famílias americanas tinham acesso há apenas 100 anos, e que foi deliberadamente destruído. Em 1910, aproximadamente 1/3 de todos os homens adultos nos Estados Unidos pertenciam a uma sociedade de ajuda mútua. Estas eram chamadas de lojas fraternais. Não eram instituições de caridade, eram organizações estruturadas, construídas sobre o princípio idêntico que os Amish ainda usam: reciprocidade. Você pagava uma pequena quantia mensal, algo entre 25 e 35 centavos, e, em troca, tinha acesso a seguro de vida, cobertura médica, proteção residencial, cuidados para idosos, apoio a órfãos e até bolsas de estudo para a próxima geração. Em 1920, metade da população adulta dos Estados Unidos tinha cobertura significativa por meio de uma dessas organizações de ajuda mútua. Não por meio de programas governamentais, não por meio de corporações de seguros comerciais, mas por meio de vizinhos ajudando vizinhos, de forma formalizada e financiada. E então, o desmantelamento começou. Aqui está a linha do tempo que ninguém monta para você. Na década de 1910, a Associação Médica Americana, AMA, lançou uma campanha organizada contra qualquer sociedade de ajuda mútua que contratasse seus próprios médicos. A AMA revogou as licenças médicas de médicos que aceitavam contratos com essas organizações. Não porque o atendimento fosse ruim, mas porque o atendimento era muito acessível. O atendimento acessível ameaçava o monopólio de preços que a AMA estava construindo para seus membros. Na década de 1920, as grandes seguradoras comerciais começaram a fazer lobby nas legislaturas estaduais para impor requisitos mínimos de reserva de capital a qualquer organização que oferecesse produtos de seguro. Esses limites mínimos foram calibrados para níveis que apenas grandes corporações, bem capitalizadas, poderiam satisfazer. As sociedades de ajuda mútua, que operavam com sucesso, com base na confiança da comunidade e em pequenas contribuições regulares, não conseguiam atender a esses requisitos artificiais. Elas foram regulamentadas até a extinção. Não porque tivessem falhado, mas porque tinham tido sucesso demais, a um custo muito baixo. Em 1935, a Lei de Seguridade Social posicionou o governo federal como o principal provedor de serviços de rede de segurança, marginalizando ainda mais as organizações privadas de ajuda mútua, que vinham desempenhando esse papel de forma eficaz e acessível por décadas. A mensagem era clara: o governo cuidaria de você agora. Você não precisava mais dos seus vizinhos. E, convenientemente, o setor de seguros comerciais lidaria com tudo o que o governo não cobrisse. Por uma taxa, é claro. Uma taxa que cresceria a cada ano. Na década de 1940, as grandes seguradoras comerciais, o governo federal e a AMA formaram uma aliança eficaz que desafiou a ajuda mútua em todos os níveis regulatórios e legislativos. As regras de acreditação de hospitais nas décadas de 1960 e 1970 exigiram atualizações de instalações tão caras
que os hospitais fraternais administrados por essas sociedades simplesmente não conseguiram sobreviver. Eles fecharam as portas e, em menos de 40 anos, um sistema que havia protegido metade do país desapareceu quase completamente. David Beato, um historiador, escreveu um livro publicado pela University of North Carolina Press, intitulado From Mutual Aid to the Welfare State. Da ajuda mútua ao estado de bem-estar social. Ele documentou meticulosamente como as grandes seguradoras e a AMA trabalharam em conjunto com os reguladores governamentais para desafiar e limitar as sociedades fraternais em cada etapa. Esta não é uma teoria da conspiração sussurrada em cantos obscuros da internet. Esta é uma história documentada e revisada por pares, publicada por uma das editoras acadêmicas mais respeitadas dos Estados Unidos. O sistema completo que venho descrevendo, como os Amish lidam com energia, água, combustível, aquecimento e agora proteção comunitária, está detalhado no Guia do Sistema Doméstico Amish, Amish Home System Guide. O link está na descrição se você quiser ter uma visão completa. Os Amish nunca aderiram ao sistema de substituição. Eles receberam uma isenção religiosa explícita da Lei de Seguridade Social. Eles continuam sendo a única comunidade nos Estados Unidos com uma isenção legal documentada da participação obrigatória em seguros comerciais. E o motivo é simples. Eles não precisavam de uma rede de segurança externa porque a sua rede interna nunca havia falhado. Seus celeiros da década de 1850 ainda estão de pé, não porque a madeira seja especial, mas porque a comunidade que cuida dessas estruturas nunca deixou de comparecer. E aqui está a trava que mantém você preso ao sistema atual. Se você tem uma hipoteca hoje, o contrato com o seu credor exige que você mantenha um seguro residencial. A Fannie Mae e a Freddie Mac, que garantem aproximadamente 70% de todas as hipotecas americanas, exigem o seguro como uma condição inegociável. O governo federal efetivamente exige que você compre um seguro residencial comercial se financiar sua casa. E a alternativa de ajuda mútua, que antes atendia metade do país, foi regulamentada a um ponto em que não consegue mais atender aos modernos requisitos de capital do Estado. Ela não pode funcionar legalmente como um substituto. Eles não apenas enterraram o sistema antigo, eles tornaram a alternativa estruturalmente impossível para qualquer pessoa com uma hipoteca. Os Amish contornam isso totalmente porque compram suas propriedades em dinheiro. Sem hipoteca significa sem exigências do credor. A garantia da comunidade deles, respaldada pela Carta do Bispo, satisfaz as instituições que interagem com eles. Eles existem em uma estrutura financeira paralela, da qual o resto de nós foi permanentemente excluído. Não porque a abordagem deles tenha falhado, mas porque as entidades que lucram com o arranjo atual passaram um século garantindo que nunca pudéssemos voltar ao que funcionava antes. 1 em cada 3 proprietários de imóveis americanos diz que cancelaria seu seguro residencial amanhã se tivesse a escolha. Eles não podem, porque a hipoteca exige, e porque o sistema foi construído especificamente para que você não tivesse alternativa. A família Amish média, no condado de Holmes, contribui com cerca de $100 por mês para o seu fundo de ajuda mútua. Essa única contribuição cobre assistência médica, proteção de propriedade e resposta de emergência da comunidade. A família americana média paga quase os $2.000 por ano, apenas em seguro residencial, mais os $6.000 ou mais em seguro de saúde, além de impostos sobre a propriedade que financiam serviços públicos que os Amish gerenciam internamente. A lacuna financeira é enorme e a lacuna de desempenho é ainda maior. O sistema de ajuda mútua Amish não falhou com um único membro em mais de 2 séculos. O setor de seguros comerciais negou quase metade dos sinistros que recebeu no ano passado. Ao mesmo tempo,
em que registrou os maiores lucros de sua história. Nós não perdemos o sistema de ajuda mútua porque ele era antiquado ou impraticável. Nós o perdemos porque era eficaz demais. Ele eliminou a necessidade de intermediários corporativos. Ele apagou as margens de lucro sobre a vulnerabilidade humana. E as organizações que dependem da extração dessas margens passaram 100 anos garantindo que nunca pudéssemos reconstruir o que elas desmantelaram. Pense nisso. Um sistema que atendia metade do país, que custava uma fração do valor em comparação com o que pagamos agora, que nunca negou um sinistro, que nunca publicou um relatório de lucros trimestrais, foi sistematicamente destruído. Não pela concorrência de mercado, mas pela captura regulatória, por uma aliança entre corporações e as agências governamentais que deveriam nos proteger dessas corporações. Os Amish não são relíquias apegadas ao passado. Eles são a prova viva de que o passado realmente funcionava. E cada cheque de prêmio que você emite para uma empresa que pode nunca lhe pagar de volta é um lembrete silencioso do que foi tirado do resto de nós. Se você é o tipo de pessoa que sempre sentiu que os sistemas nos quais lhe disseram para confiar foram projetados para proteger os lucros de terceiros mais do que a sua família, então você já entende sobre o que este vídeo realmente se tratava. Nunca foi apenas sobre prêmios de seguro. Era sobre quem tem o direito de decidir como os vizinhos cuidam uns dos outros e quem lucra quando eles são impedidos de fazer isso. Aqui está o que eu quero saber de você. Se as sociedades de ajuda mútua ainda existissem da forma como existiam em 1910, cobrindo despesas médicas, perda de propriedade e proteção de vida pelo equivalente a alguns dólares por mês, você escolheria esse sistema em vez do que está pagando agora? Diga-me nos comentários, porque a forma como você responde a essa pergunta me diz tudo sobre para onde essa conversa precisa ir a seguir. Se esta história mudou a forma como você vê os sistemas que protegem sua casa e sua família, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que eles tentaram enterrar. Vamos reconstruir as bases do nosso futuro. A próxima verdade oculta será revelada em breve.